Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Mirassol e Cruzeiro. Assaltaram o Cruzeiro, pessoal, assaltaram um pênalti escandaloso que não marcaram para o Cruzeiro. E aí já fica aquela interrogação, né? Será que já não estão ajudando aí o Flamengo, não? Esse negócio de Brasileirão betano, agora patrocínio Master betano pro Flamengo. Tá meio estranho isso, um pênalti claro, não foi marcado. E o Cruzeiro perde aí 2 pontos importantíssimos, que o Cruzeiro estaria mais acima na tabela. Então 2 pontos que podem fazer falta, covardia. E o Everton Guimarães aí, ó, detonou na fala dele. Antes de soltar aí o Everton Guimarães pra gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Cruzeiro você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto trazendo as estatísticas da partida. Chega pra cá, uma pequena reflexão aqui desse empate do Cruzeiro com o Mirassol. Da maneira que aconteceu, a bola bate na mão do atleta do Mirassol dentro da área e aquilo é pênalti. E o árbitro carioca, Bruno Arleu, não deu o pênalti porque não quis, porque foi pênalti. Wilton Pereira Sampaio começou o estrago aqui diante do Santos e hoje o Bruno Arleu bancou o erro. Um negócio inacreditável. O próprio jogador do Mirassol, quando a bola corre no braço dele, ele olha pro gramado, vê que foi dentro da área, faz uma expressão do tipo, fiz merda, mas o carioca Bruno Arleu banca o erro. Os caras brigam com a imagem, é um negócio realmente descarado. Erro crasso de arbitragem, mais uma vez. Agora a gente precisa falar aqui, primeiro, Caio Jorge, que absurdo que esse moleque tá jogando. Além do gol, deu muito trabalho para a linha de marcação do Mirassol. Gostei do Matheus Pereira, principalmente no primeiro tempo. Agora teve uma coisa que me incomodou nesse jogo aí. 2 alterações tão somente feitas pelo Léo Jardim e o Cruzeiro tomando pressão. E o Léo Jardim, sinceramente, hoje foi mais sorte que juízo. E uma das alterações eu não entendi. Aliás, eu até entendi. O Lautaro entrou mais para fechar espaço do que para atacar. Mais para correr e fechar espaço do que para atacar. E o Gabigol lá no banco, vendo tudo acontecer. E o Mirassol dando espaço para a molecada que também estava no banco correr. O time sentiu, gente, fisicamente, e o Jardim mexeu 2 vezes tão somente. Foram 2 alterações contra 5 do Mirassol e, diante disso, o Cruzeiro correu muitos riscos. Claro que eu considero que ele já estava sem 4 titulares, mas o Cruzeiro estava rasgado em campo, gente, e ele não muda. E, mais uma vez, o Gabigol lá do banco fica só assistindo. Você acha que os marcadores do Mirassol se preocupariam mais com o Lautaro em campo ou com o Gabigol mais próximo da área, por exemplo? Me ajuda aí, gente. Repito, hoje o Jardim teve mais sorte do que juízo. Não dá para lamentar o empate contra o Mirassol, porque os caras não perdem dentro de casa. Mas os riscos de uma derrota foram grandes demais hoje. Para um Gabigol ficar no banco assistindo, para ele mudar só 2 vezes, sinceramente. Ô Jardim, o Cruzeiro tem mais um turno inteiro pela frente. Você conhece bem e reclamou do calendário e da distância percorrida. Tem que girar mais esse time aí. Hoje correu muitos riscos e, sinceramente, de forma desnecessária. Se liga, Jardim. Beijo na alma. Tem como dar 5 minutos e 6 minutos num jogo como esse, onde desde o começo, e não pode, cara. Como que vai dar cartão pro Cássio com 40 minutos? A situação do lateral, que nós temos uma possibilidade de fazer uma entrada em último terço e a gente toma um contra-ataque com uma falta frontal, cara. Então esse tipo de coisa não atrapalha e prejudica o bom andamento daquilo que é a partida. O Cruzeiro terminou a rodada ultrapassado pelo Palmeiras e a 5 pontos do líder Flamengo. O Mirassol segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores e manteve a sequência invicta de 9 jogos em seu estádio. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento na dor, tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Foi mais uma vez uma demonstração de força, né? Pelos aspectos táticos e estratégicos e também pelos aspectos mentais. Olha só, aqui está a classificação no Campeonato Brasileiro. O Mirassol, com um empate diante do Cruzeiro, ele pegou a posição do São Paulo, foi a 6ª colocação. E o Cruzeiro não conseguiu passar o Palmeiras,
ficou ali na terceira colocação com 38 pontos. Só que o Cruzeiro já tem os jogos completos. E lembrando que o Palmeiras ainda tem 2 jogos atrasados e o Flamengo um jogo diante do Sport para cumprir. Então, por enquanto, tá desse jeito a tabela. Não tivemos mudanças aqui. Agora, o jogo, ele foi muito pautado pelas reclamações de arbitragem. Já no começo do jogo, da partida, um lance que gerou um pedido de pênalti do Cruzeiro, não foi dado pela arbitragem. E na sequência o Caio Jorge abre o placar, controla o Cruzeiro a partida e depois o Mirassol volta para o jogo. Edu, um confronto... Mirassol foi melhor, eu acho, no cômputo geral. Mas o Cruzeiro também estava estranho, não sei se com muitos desfalques. No contexto geral, realmente, Renato, o Cruzeiro não performou da maneira como a gente já viu o Cruzeiro jogar. Mas a gente sabe que também enfrentar o Mirassol em Mirassol não vai ser fácil. Muitas equipes vão ter dificuldades, poucas equipes vão tirar ponto do Mirassol, como o Cruzeiro tirou, né, pelo menos um empate. Mas aqui o que eu vejo, assim, o Cruzeiro começou muito bem jogando, tendo essa possibilidade do pênalti, que na minha visão, claríssima. Bruno, valeu, pelo amor de Deus, de novo você... Não é possível, acho que você atrai as coisas, entendeu? Consegue desagradar as duas equipes. E aí depois, né, o Caio Jorge, mais uma vez, faz um belo gol com a assistência do Matheus Pereira, que saíram de contra-ataque, os dois ali finalizaram. E no segundo tempo, realmente, o Mirassol teve as chances melhores, né, do jogo. O Cássio ali, sempre o Cássio ali defendendo as bolas, né, bem perigosas. E eu acho que valeu pelo um ponto, sim, porque jogar aí em Mirassol não vai ser fácil, Renato. Ronaldão, o Mirassol faz uma campanha espetacular, muito acima do esperado. E no final, o Cássio apareceu, o Mirassol queria o resultado. Dava para ver que depois do golaço do Negueba, que saiu do banco de reservas para empatar a partida, o Mirassol poderia sim, eu concordo com o Edu, ter vencido. Foi um jogo dificílimo, não só para o Cruzeiro, mas também para o Mirassol, que enfrentou um time, querendo ou não, desmontado, mas ao mesmo tempo uma equipe forte do Cruzeiro, que está mostrando também dentro do campeonato, está tendo a chance só nesse campeonato. E o Mirassol, eu não vou falar que é uma revelação, porque tem jogadores lá que a gente conhece muito bem. Jogadores, começando pelo gol, Walter, que é uma tranquilidade, é um cara espetacular. Cássio e Walter, hein? Cássio e Walter, parecia o Corinthians jogando ontem, mas não é. Pelo menos o gol. Agora, uma coisa que eu cantei aqui ontem, não foi toda. Ronaldo, quando cantei ontem aqui, a arbitragem no nosso país aqui é um drama. E alguém precisa fazer alguma coisa. Entra presidente, sai presidente, vai para lá, vai para cá e nada muda. Impressionante os erros que acontecem dentro de campo. E amanhã vai rolar jogos com árbitros diferentes, vocês vão ver a diferença. E ninguém reclamando. Mas ninguém reclama do juiz quando o jogo é Não reclama porque os caras apitam mesmo e acabou. Aqui é uma festa, é a farra do boi. E o presidente da CBF fica tirando fotinho com o ex-jogador. Pelo amor de Deus, vamos começar a olhar para o futebol como deve ser olhado. Pegar essa turma, colocar para estudar de novo, eu estou falando aqui. Ou senão tira todo mundo e traz os caras de fora, Titinho. Muda a barraca, velho. É sempre a mesma coisa. Agora não é choro do meu time, não. É choro de quem está jogando e vendo o que eles estão fazendo em campo. Agora o Edu falou do juiz. Na hora que ajudou o time dele, ele não falou. Mas Botafogo lá teve pênalti, chutou o menino dentro da área. Não deu. Então o juiz é bom. É isso que eu estou dizendo aí. Os juízes muda só o nome. Mas a lambança é a mesma em todos os jogos. É impressionante. Na verdade, a gente vai já direto para esse lance do pedido de pênalti do Cruzeiro. E também o Rafael Guanais, o técnico do Mirassol, na coletiva foi enfático, dizendo da cera que o Cássio... E foi, gente. Impressionante. Uma cera acima do normal e nada foi feito. O juiz não coibiu. Teve uma hora que ele andava de lado na área. Isso não pode. O juiz, minimamente, ele tem que ver isso. Então, os dois lados reclamaram da arbitragem, mas começou assim, ó. Esse lance com o José Aldo. E aí eu quero a opinião de vocês. Cicinho, você começa. Renata, se você já olhar o lance assim, você vê a reação do jogador, ele fala, tipo... Dentro da área, ele olhou pra baixo. Deu ruim. Você já, ó a carinha dele, ele já olha pra baixo pra ver se dá... Olha lá, aperta a área. Ele já olhou pra área, então ele já meio que se incriminou. É chato, né? Quando você pega um jogo desse, queira ou não, um jogo grande, porque as duas equipes estão bem, né? O Mirassol é essa revelação e o Cruzeiro é um dos candidatos aí a disputar o título. E você vê os árbitros sendo protagonistas, né? Um jogo tão bacana assim, disputado, com grandes jogadores.
E aí o árbitro tem que punir, não pune, tem que dar pênalti, não dá. Então, ainda continua a arbitragem sendo motivo de notícias, enquanto nós deveríamos estar aqui exaltando o desempenho das equipes, que também tem que ser falado, que as duas equipes buscaram ali o gol. O Mirassol melhor do que o Cruzeiro, mas o empate, acredito que foi melhor para o Cruzeiro do que para o Mirassol. Mas é ruim quando o árbitro entra em cena assim, dessa grandeza. Porque aí, sem sombra de dúvida, foi pênalti, na minha opinião. Olha, eu já vou botar uma pulga aí nessa história, porque o primeiro lance parece que ele já vai com o braço, aí dá pra ver que não, que ela pega na lateral do corpo. E na sequência ele tá com o braço ali e essa bola volta pra ele. Eu não sei, vocês falaram que com certeza ela chegaria ao atacante do Cruzeiro, eu não sei se é com certeza. Olha lá, dá uma olhada lá. Não. Ele já tá esperando, ó. Não, ele tá olhando pra bola, ela cai mas no isso pé não... dele ali, ó. Eu Aí não sei, ele eu vem tenho dar dúvida, eu tenho dúvida. É um nesse reflexo. A bola passou dele, Eu não né? Pegou tenho certeza na se coxa foi mão na ia bola ou passando bola na dele. mão. Eu achei muito pênalti. Além do que, o braço dele estava para trás. Eu sei, bateu primeiro sim na coxa dele, mas aí depois ele faz o movimento do braço. Só que ele tá pulando, ele tá com o braço aqui e depois ele volta com o também braço deixar aqui. o braço para trás, Renata. Mas pela Até porque- regra, assim, se você chuta, a bola desvia. Não, essa e regra pega não na existe mão, mais. Não, essa não existe regra, mais. Não. Que antes era assim, se desviava, tirava, digamos, a Mas- penalidade. Aí foi Mas uma- hoje não tem mais. Então- A não ser que a FIFA tenha feito uma atualização ontem disso. É que aí foi uma. Que Aí, ela faz atualização a cada 3 meses. aí foi uma intenção clara de domínio, que ele perdeu o domínio, e aí na reação. Mas, gente, se o árbitro tivesse dado essa penalidade, pouca gente reclamaria. É isso. Mas Então é esse, é aquele lance que você até pode olhar o lance com lupa, e eles têm que olhar mesmo, tem o VAR para isso, mas é um lance que se tivesse sido marcada a penalidade para o Cruzeiro, ninguém ia reclamar, ninguém ia falar que absurdo, como é que marcou esse pênalti. E outra, Renata, ele estava bem perto. Marca o pênalti. Se de repente ele vai lá no VAR e vê realmente que foi, anula. divide a culpa, né? Entendeu? É, Não, eu divide a marquei o culpa, vai pênalti lá no VAR. campo, porque ele estava bem pertinho, olha onde que ele está. Olha ele aí do lado. Como que ele não conseguiu enxergar que a bola bateu Ele não no estava braço? mal posicionado. Olha lá. Estava bem posicionado. Bem posicionado. Marca o pênalti, pô, na cara dele. O Bruno Arleu de novo, Bruno. De Pelo novo amor de ele. Deus. E ele é muito. O Bruno Arleu, gente, ele é confuso. Os critérios dele E não junta são com o claros. trace no VAR. Tem Aí você- árbitro Nossa. que você fala assim, que nem você vai para uma arbitragem com o Daron, que você sabe que ele vai parar o jogo, vai dar milhões de faltas. O outro, o Davi Lacerda, vai deixar o jogo correr. Você já conhece uma característica. O Características, né? Bruno Arleu, cada jogo é uma novidade. E foi um recuo de mão, né, pro Walter aí, ó. Isso viu? você conhece muito bem, porque o Ele recuou Lucas, de mão pro no Walter. campeonato da Copa do Brasil, fez um gol de mão no Cássio. Isso você conhece muito bem. Gol de mão. Olha, o que ele... E aí, depois buscar isso aí. vai lá, Vamos Buscar isso aí, ó. Cicinho sabe muito bem que é a mão dele da área. Olha aí. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Mirassol e Cruzeiro, 1-1, um assalto que o Cruzeiro foi, né? Cruzeiro assaltado lá em São Paulo. Agora, para agregar no vídeo, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida. Tá aí, ó, posse de bola, Cruzeiro teve 53%, Mirassol 47%, gols esperados 1.35 do Mirassol, 1.19 do Cruzeiro, total de chutes 21 a 8 para o Mirassol, 21 gols dá 29 chutes no gol, aquele certeiro 3-3, total de 6, chances perigosas criadas 2-1 Mirassol, escanteios 7-2 para o Mirassol, impedimentos 2-2, passes completos 305 para o Cruzeiro, 256 para o Mirassol. Então, pelas estatísticas aí, a gente vê que o Cruzeiro teve mais posse de bola, trocou mais passes e o Mirassol levou mais perigo aí nos chutes ao gol, mas muitas finalizações, né? Porque no gol certeiro mesmo foi empate 3-3. Mas a gente não pode deixar de falar da covardia que foi não marcarem o pênalti para o Cruzeiro. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Fute Gol.